meus planos, como vocês estão? Eu tô muito animada pra dirigir com ele. Vamos pegar um McLaren, vamos fazer um passeio Dream Cruise juntos. Vai ser muito legal passar um tempo com ele. Agora tá na hora de vocês fazerem um passeio de carro juntos. Todo mundo vai ser uma promoção enorme. A Polícia Estadual fecha as ruas e todos aqui são comprometidos em criar a melhor experiência para eles. Lá vamos nós! Ai, eu tô nervosa, eu não quero bater neles. Com certeza. A gente tá tão perto deles. É a coisa mais legal que eu já fiz. A minha família ia ficar orgulhosa. É, isso aí, certeza que eles estão. Depois do passeio Dream Cruise, os participantes voltam para o festival e atravessam um tapete vermelho até a tenda principal. A expressão no rosto deles mostra como estão felizes e como esse grupo tão atencioso faz eles se sentirem importantes. O sentimento de família entre o grupo é o que os une. A experiência do evento traz a todos esperança de viverem sem se sentirem diferentes e negligenciados, como muitas vezes já se sentiram. É um momento realmente lindo, que traz alegria para cada um deles e para as suas famílias. Obrigado por assistirem ao vídeo. Cliquem no link da descrição se quiserem apoiar o Dream Ride e permitir que mais pessoas possam participar desse evento. Para essas crianças isso pode mudar suas vidas. E até o próximo vídeo, pessoal. Feels like a dream, feels like magic. Now I believe I can have it. Imagine a seguinte cena. Você, perdido em alto mar, à deriva em um bote salva-vidas. O sol castiga, a garganta seca implora por água, e ao seu redor uma imensidão azul se estende até o horizonte. Irônico, não é? Estar cercado por água e morrer de sede. Essa é a cruel realidade de um oceano salgado. Mas pare e reflita por um instante. E se essa vastidão líquida fosse diferente? E se em vez de água salobra que nos repele, os oceanos fossem repletos de água doce e potável? Seria a solução mágica para a sede do mundo, o fim da escassez hídrica? Prepare-se, porque hoje desvendaremos as consequências impensáveis de um mundo com oceanos de água doce. O que parece ser um paraíso, na verdade, esconde um abismo de catástrofes inimagináveis. Em um futuro hipotético, mas cada vez mais próximo, a busca por água potável se torna a obsessão da humanidade. Recursos hídricos se esgotam e a crise se instala. Nesse contexto sombrio, surge uma proposta aparentemente genial: transformar os oceanos em gigantescas reservas de água doce. A ideia central seria remover o sal da água do mar, utilizando tecnologias avançadas para depositá-lo nas profundezas oceânicas. A princípio, a solução soa como um conto de fadas ecológico, a resposta para todos os nossos problemas de abastecimento. Mas, como em muitos contos, a beleza da fachada esconde horrores inimagináveis. A ousadia de alterar a composição fundamental dos oceanos desencadearia uma reação em cadeia de eventos catastróficos para o clima, para a vida marinha e, por fim, para a nossa própria existência. O primeiro e mais devastador impacto de oceanos de água doce seria sentido no clima global. Para entendermos a dimensão da catástrofe, precisamos falar sobre a circulação termorralina, um sistema oceânico vital para regular a temperatura do nosso planeta. Imagine uma gigantesca esteira transportadora de calor que percorre os oceanos. Essa corrente marítima global é movida por diferenças de temperatura, termo e salinidade, ralina, da água. E é ela a grande responsável por distribuir o calor solar ao redor do globo, moderando os extremos climáticos. Dados científicos da NASA demonstram que a circulação termorralina é um sistema complexo e delicado.
crucial para o equilíbrio climático da Terra. A água quente e salgada dos trópicos, menos densa, flui da superfície em direção aos polos. Essa corrente quente aquece regiões como a Europa Ocidental, tornando o clima europeu muito mais ameno do que seria em latitudes semelhantes. No Atlântico Norte, por exemplo, a corrente do Golfo parte da circulação termorralina, garante que países como o Reino Unido e a Irlanda tenham temperaturas surpreendentemente amenas para sua latitude. Sem essa corrente, o clima dessas regiões seria comparável ao do Canadá ou da Sibéria, drasticamente frio. Ao alcançar as regiões polares, a água esfria, torna-se mais densa e afunda, retornando para os trópicos em correntes profundas e frias, completando o ciclo. A salinidade é um fator chave nesse processo de afundamento. A água salgada é mais densa que a água doce, o que facilita o movimento descendente das regiões frias. Remover o sal dos oceanos seria como desligar essa esteira. A água doce, menos densa, teria dificuldade em afundar, interrompendo assim a circulação termorralina. As consequências seriam dramáticas. A Europa Ocidental e outras regiões temperadas do hemisfério norte enfrentariam um resfriamento abrupto e severo, mergulhando em uma mini-era glacial. Cidades como Londres, Paris e Berlim poderiam experimentar invernos rigorosíssimos e verões frescos, com impactos devastadores na agricultura, no abastecimento de energia e na vida cotidiana. Estudos do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, já alertam para o enfraquecimento da circulação termorralina devido ao aumento do derretimento glacial, o que nos dá uma vislumbre do que os oceanos de água doce poderiam causar. No outro extremo, os trópicos, já naturalmente quentes, se tornariam verdadeiros invernos. Sem a circulação termorralina para distribuir o calor, as temperaturas equatoriais disparariam, tornando vastas áreas do planeta inabitáveis. O contraste térmico entre os polos gelados e o Equador superaquecido intensificaria drasticamente os eventos climáticos extremos. Você faz um Pix utilizando o limite do seu cartão de crédito, mas você só vai pagar na fatura. Aplicativo de celular pagando esse valor aqui a cada 30 minutos só para você fazer avaliações para empresas. É isso mesmo. Sabe quando você pede um rango no iFood, tem que dar uma avaliação de 5 estrelas? Então, um pouquinho parecido. Não é o mesmo tipo de avaliação, mas um pouquinho parecido. Cada avaliação que você faz dentro desse app, as empresas te pagam esse valor aqui. Ó, 30 minutinhos por dia você tem a possibilidade de resgatar esse valor aqui. 1 hora por dia você vai fazer esse valor aqui. E em 2... Com os oceanos mais quentes nos trópicos, teríamos o caldo perfeito para a formação de furacões e tufões de intensidade inédita. Essas temperaturas, alimentadas pelo calor do oceano, se tornariam mais frequentes, mais poderosas e mais destrutivas. Cidades costeiras seriam varridas no mapa, e eventos como o furacão Katrina, que devastou Nova Orleans em 2005, se tornariam comuns, talvez até brandos em comparação com o que viria. Paralelamente, o ciclo da água seria completamente alterado. A água doce congela a 0 graus Celsius, enquanto a água salgada possui um ponto de congelamento mais baixo, em torno de menos 8 graus Celsius. Essa diferença, aparentemente pequena, é crucial para a dinâmica das calotas polares. Em oceanos de água doce, o congelamento nos polos seria muito mais rápido e extenso. Grandes massas de gelo se formariam em velocidade alarmante, refletindo mais luz solar de volta ao espaço e, paradoxalmente, esfriando ainda mais o planeta em um primeiro momento. No entanto, essa era glacial inicial seria apenas o prelúdio para um ciclo climático caótico e imprevisível. O excesso de gelo refletiria tanta radiação solar que poderia desencadear um novo período de resfriamento global, seguido por um reaquecimento ainda mais intenso quando o gelo começasse a derreter novamente, em um ciclo vicioso de extremo climático. Regiões tropicais se tornariam pântanos superúmidos, com
chuvas torrenciais constantes, enquanto outras áreas enfrentariam secas implacáveis e desertificação. Mas o desastre climático seria apenas uma face da moeda. A transformação dos oceanos em água doce representaria um golpe fatal para a vida marinha. Milhões de espécies, desde os minúsculos plânctons até as gigantescas baleias, evoluíram ao longo de milhões de anos em um ambiente estável. Seus corpos, seus processos fisiológicos, tudo está adaptado à água salgada. A mudança brusca para a água doce seria um choque biológico sem precedentes. A maioria dos organismos marinhos não conseguiria sobreviver à alteração da salinidade. Peixes, crustáceos, moluscos, algas, todos sucumbiriam em uma extinção em massa de proporções catastróficas. Estudos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, indicam que a biodiversidade marinha já está sob ameaça devido à poluição e à acidificação dos oceanos. Transformá-los em água doce seria o golpe final. E a extinção da vida marinha teria consequências diretas para nós, seres humanos. Os oceanos são responsáveis por gerar entre 50% e 80% do oxigênio que respiramos. Segundo estimativas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, o NOAA, dos Estados Unidos, a maior parte desse oxigênio é produzida por algas marinhas e plânctons através da fotossíntese. Com a morte desses organismos, a produção de oxigênio nos oceanos entraria em colapso, reduzindo drasticamente a quantidade disponível na atmosfera. Começaríamos a literalmente sufocar. Além disso, os oceanos desempenham um papel fundamental na absorção do dióxido de carbono, o CO2, o principal gás do efeito estufa. A vida marinha, especialmente o plâncton, absorve grandes quantidades de CO2 da atmosfera. Com a extinção desses organismos, essa capacidade de absorção seria drasticamente reduzida, acelerando o acúmulo de CO2 na atmosfera e intensificando o aquecimento global. O resultado seria um planeta superaquecido, com níveis de oxigênio em declínio e ecossistemas marinhos devastados. Um cenário apocalíptico para a vida na Terra. Já começou 2025 e você ainda não tem ideia de como ingressar em uma faculdade? Sorte sua que eu apareci para te ajudar. Sabia que você pode usar a sua nota do Enem de 2024 ou de anos anteriores para estudar em uma instituição de ensino que está entre as mais importantes do país? Vem comigo que eu vou te mostrar como fazer isso em pouco mais de um minuto. Primeiro, você precisa acessar o site www.unesp.br. Quando carregar essa página, é só clicar no botão de inscreva-se. Agora você pode escolher o curso da sua preferência. Eu vou selecionar Análise e Desenvolvimento de Sistemas, como exemplo. No próximo campo você preenche com o estado que vai fazer o curso. Depois, ele vai te mostrar em quais cidades o curso que você escolheu está disponível. E por fim, selecionando os campos. Eu escolhi a Unip Paulista, mas é só escolher a que te atende melhor, porque sempre tem uma Unip perto de você. O próximo passo é selecionar a modalidade de ensino: presencial, flex ou EAD, e o turno que você prefere cursar a faculdade, manhã, tarde ou noite. Quando estiver preenchido todos os campos, você vai clicar em inscreva-se aqui embaixo. Agora é só preencher seus dados pessoais e assinalar a opção Nota do Enem no campo de forma de ingresso. Para finalizar, clique em confirmar a inscrição e dê um passo certeiro em direção ao seu futuro com a Unip. Viu como é fácil? Não perca mais tempo. Faça sua inscrição e venha para uma das maiores e mais conceituadas instituições de ensino superior do país. Tudo para sua casa tem no Magalu. Com frete grátis e entrega super rápida. Baixe o app. Se você ainda se pergunta o que aconteceria se os oceanos sempre tivessem sido de água doce, a resposta é ainda mais radical. A vida como conhecemos, incluindo a humana, provavelmente jamais teria surgido. A composição química dos oceanos moldou a evolução da vida na Terra desde suas origens. Um planeta com oceanos de água doce teria seguido um caminho evolutivo completamente diferente.
com condições ambientais tão distintas que a emergência da complexidade da vida, em particular da vida humana, seria altamente improvável. Diante desse cenário aterrador, a mensagem é clara. A natureza é um sistema complexo e interconectado, e mexer em um de seus pilares fundamentais, como a salinidade dos oceanos, pode ter consequências inimagináveis e catastróficas. A ideia de transformar os oceanos em água doce, por mais bem intencionada que possa parecer, é um caminho direto para o desastre. Como vimos, o paraíso da água doce oceânica se revelaria um inferno climático e ecológico. Então, da próxima vez que você contemplar a imensidão salgada do mar, lembre-se de sua importância vital para o equilíbrio do planeta e para a nossa própria sobrevivência. E parafraseando nosso náufrago imaginário, podemos concluir: ainda bem que os oceanos são salgados, e que continuem assim. Se essa reflexão te instigou, deixe seu like para fortalecer o canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos para espalhar essa curiosidade e esse alerta. Inscreva-se para não perder as próximas explorações do descobrindo planeta Curiosidades. Obrigado por assistir e até a próxima! Estágio remunerado? É bem isso. Aprender na prática nas melhores empresas. É bem isso. Ou bem, bolsa de estágio do ensino médio, aluno de todo estado tem a chance de mudar o seu futuro. É mais oportunidade e menos jovens fora da escola. Acesse bem.sp.gov.br e saiba mais. Governo do Estado. São Paulo são todos. Esse ponto aqui é o único lugar no mundo onde, se você estiver bem aqui, não vai ter ninguém permanentemente morando para o seu norte todo, ou sul, leste e oeste. E esse outro ponto aqui parece outro meio do nada, mas é o ponto mais distante de qualquer terra firme. Ele é tão longe de qualquer outra pessoa que, às vezes, as pessoas mais perto desse ponto são os astronautas orbitando a estação espacial a uns 400 km de altura. A Terra é cheia de muitas curiosidades. Aqui vai mais uma lista de 10 curiosidades do nosso planeta, que talvez você não saiba. Desde um possível novo menor país do mundo até a foto mais antiga do nosso planeta. Bora lá! Alô, alô, YouTube! Número 1. Coisas que perdemos para sempre. Essa é uma formação rochosa em New Hampshire, nos Estados Unidos. E de um certo ângulo, parece que é um rosto de um cara. Por isso que é chamado de a Montanha do Velho Homem ou o Grande Rosto de Pedra. Ele faz até parte do folclore dos nativos do local. Bem, pelo menos fazia. Porque em 2003, houve um colapso nessa montanha. E o rosto não existe mais. Pois é, esse é um de vários outros casos de coisas que a gente perdeu, ou que a gente está perdendo no mundo. Um outro exemplo é o Mar de Aral. Ele já foi o quarto maior lago do mundo, mas por causa de projetos de irrigação soviéticos que desviaram rios que alimentavam o lago começou a diminuir e agora está quase extinto. Se a gente voltar ainda mais no tempo, durante a Era do Gelo, o nível do mar era muito mais baixo. Então, por causa disso, existia mais terra por aí. E vários lugares que hoje são ilhas, antigamente eram conectados com o continente, como o Japão e a Inglaterra, que tinha esse grande pedaço de terra aqui. Também existia um lá na Nova Zelândia, que era enorme e muitos chamam de continente perdido. Mas, pelo menos, algumas coisas antigas se mantêm, como, por exemplo, o Monte Roraima, que, aliás, é a montanha mais antiga do Brasil, talvez até sendo a mais antiga do continente americano, e uma das mais antigas do mundo. Ela se formou cerca de 2 bilhões de anos atrás, ou seja,
quando essa montanha surgiu, a vida tinha só começado a se tornar multicelular. Essa montanha, ela é mais velha que os anéis de Saturno. Falando em coisas velhas, número 2, idade da água. Todo mundo adora tomar água fresca, mas quão fresco é a água? Bem, acredite ou não, em torno da metade da água que a gente toma é mais velha que o nosso Sol. Já existia água antes do nosso sistema solar, mas muitos cientistas acreditavam que, quando formavam uma nova estrela, eles acabavam destruindo moléculas de água por perto. Mas os estudos recentes concluíram que de 30 a 50% da água que a gente toma já existia antes do nosso sistema solar. E o engraçado é que, quando você compra uma garrafa d'água, o plástico, com o tempo, ele vai liberando alguns químicos que se misturam com a água e deixam ela com gosto ruim. Então, mesmo que a água seja mais velha que nosso Sol, essa daqui vai expirar em novembro de 2025. Número 3, acesso ao mar. Pois é, água é muito importante pra gente, principalmente para os países. Por isso que todo mundo quer ter um acesso ao oceano. Em torno de 80% de todos os produtos do mundo viajam de navio. Então, se você tem acesso ao mar, você consegue receber mais facilmente esses produtos e mandar também os seus para fora, sem depender da boa vontade de outros países. Infelizmente, esse não é o caso de alguns países por aí. Aqui na América Latina, por exemplo, nós temos dois, a Bolívia e o Paraguai. Os dois não têm acesso ao mar, então para exportar e importar, eles dependem de rios, estradas e trens que passam por outros países. Tem vários outros exemplos pelo mundo, mas você vê que tem dois países que eles têm o azar de serem duplamente isolados pelo mar. Esses países, eles estão cercados por países que também não têm acesso ao mar, deixando eles mais longe ainda. Na Ásia é o Uzbequistão. Ele está cercado pelo Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Afeganistão e Turcomenistão. E esses são países que também não têm acesso ao mar. E lá na Europa é Liechtenstein, que nem aparece no mapa direito. Mas dando um zoom a gente vê que ele está cercado pela Suíça e Áustria, que são dois países que também não têm acesso ao mar. Número 4, o novo menor país do mundo. Todo mundo sabe que o Vaticano é o menor país do mundo, com 0,44 km², sendo 24 vezes menor que o bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, e podendo caber dentro do Brasil umas 38 mil vezes. Mas prepare-se, porque possivelmente em breve a gente vai ter um novo país que vai ser menor ainda. Algumas semanas atrás, o primeiro-ministro da Albânia anunciou que vai introduzir uma lei para criar um novo microestado dentro da Albânia, um país para a ordem dos Bektaşis. Os Bektaşis são membros de uma ordem sufi do islamismo, que começou lá no Império Otomano no século XIII. Mas desde que os otomanos acabaram, eles mudaram a sede, que foi para lá na Albânia. Então, se essa nova legislação passar, o local onde fica essa sede dessa ordem vai se tornar o novo menor país do mundo, com uma área total de 0,11 km², sendo menor que o Vaticano, cabendo mais ou menos uns 15 campos de futebol. Números. Adivinha quanto custa essa garrafinha de água flexível? Ela tem 500 ml, é resistente e super leve. Deve ser uns R$20 no mínimo. Ela é à prova de vazamentos e bem durável. E ainda é muito prática e super fácil de usar. Precisa apenas apertar o biquinho. É perfeita para corrida, trilha e academia. Mais de R$30. Nada disso. A Demo está oferecendo ela por R$0 para novos usuários. Não perca essa. Baixe a Demo e pega a sua agora. Aplicativo de celular pagando esse valor aqui a cada 30 minutos só para você fazer avaliações para empresas. É isso mesmo. Sabe quando você pede um rango no iFood, tem que dar uma avaliação de 5 estrelas? Então, um pouquinho parecido. Não é o mesmo tipo de avaliação, mas é um pouquinho parecido. Cada avaliação que você faz dentro desse app, esse valor aqui. Ó, 30 minutinhos por dia você tem a possibilidade de resgatar esse valor aqui. 1 hora por dia você vai fazer esse valor aqui e em 2 horas por dia você pode fazer esse valor. Gente, se você somar na sua cabeça, esse valor você recebeu todos os dias, e no final do mês você pode fazer isso daqui de renda. Isso mesmo, apenas usando esse simples aplicativo. Vou explicar agora como é que funciona melhor esse app, para você não achar que é golpe ou algo do tipo, tá? Fica tranquilo. Como é que funciona? Dentro desse app tem várias empresas cadastradas. Nossa. Por aí, vai. E aí você consegue tudo tá fazer avaliações para essas empresas. Toda vez que você faz uma avaliação, você consegue receber uma comissão por isso. Então, se você ficar 10 minutos por dia fazendo as avaliações, você pode fazer isso daqui, 30 minutos por dia você faz. E é um aplicativo, tá? Não explica golpe, não. É um app de renda extra. Se você não gostar, você pode desinstalar ele do seu celular sem custo nenhum. Vamos fazer um teste, ó.
entre em algum lugar dessa tela, tá? Veja como é que funciona esse aplicativo. E se você não receber esse valor aqui em 15 dias, me manda um e-mail que olha, do fundo do meu coração, tá? Se você não tiver resultado, se você não gostar, eu mesmo mando esse valor aqui direto pra sua conta. Tá? Tô falando sério, gente, isso daqui é um simples app. E também, se você não curtir ele, você pode desinstalar do seu celular sem custo nenhum. Quer saber como é que funciona? É só entrar em algum lugar dessa Foi! Quero! Tá! Tá bem bugado, viu? Tá bem bugado. O 5 navegando em linha reta. Será que é possível navegar do Paquistão até a Rússia em linha reta sem dar nenhuma curva no leito do navio e também sem tocar em terra? É sim, e a gente já mostrou isso no short. Aliás, e tem como fazer uma viagem parecida no Brasil também. Enquanto a gente vê essa viagem do Paquistão à Rússia aqui no fundo, perceberam a camisa que estou usando? Pois é, essa é a minha camisa favorita do nosso patrocinador de hoje, a Insider. O site deles tem muitos roupas. Eu gosto especialmente da Tech T-shirt, um material que desamassa no corpo, ou seja, não precisa passar. E é super confortável, não aperta, não machuca e não fica com dor. A gente até testou isso jogando ovo no Ricardo, que faz os shorts aqui pro canal. E gente, novembro é o mês mais barato para se comprar roupa lá na Insider. O mês inteiro eles estão com as melhores promoções do ano. E além disso, você pode usar o cupom aqui do canal, PILOTOBF. Com isso você vai ganhar mais 15% de desconto em cima dos descontos do mês de novembro. Então aproveita que o mês já está acabando. Assim também com a nossa viagem aqui. Depois de passar pelo Oceano Índico, Atlântico, Pacífico, chegamos na península de Kamchatka, na Rússia. Mas espera aí, essa viagem que você fez deu um monte de curvas, não foi linha reta. É o que parece quando a gente olha nesse mapa aqui. Mas lembra, ele é achatado. Quando a gente olha em um globo, dá pra ver que realmente essa viagem foi uma linha perfeitamente reta e sem encostar em terra firme. Também tem como fazer esse tipo de viagem do Brasil até o Japão. Parece que é impossível. E bem, é, mas não é. Não tem como fazer uma viagem assim do território principal do Brasil, mas dá pra gente dar um migué e começar a viagem de uma das ilhas mais isoladas do Brasil, as Ilhas Trindade. Tecnicamente lá é o Brasil também. Então de lá você vai começar a navegar em direção ao sudoeste, passando pela passagem de Drake, com cuidado porque lá é bem perigoso, e quase que a gente vai raspar em algumas ilhas por lá. Sobrevivendo, a gente continua pelo sul, que daqui a pouco não vai ser mais sul, e sim noroeste, passando perto da Nova Zelândia e várias ilhas do Pacífico. E daqui a pouco a gente chega no Japão. De novo, olhando nesse mapa chato, não parece uma linha reta, mas no globo é sim, tirando, é claro, a curvatura da Terra. Número 6, mundo de ponta cabeça. Pois é, por nosso planeta sempre espera, muitas coisas estranhas que eu acho muito interessante acontecem. Mas sabe o que é mais estranho ainda? Um mapa de ponta cabeça. Eu acho muito engraçado olhar para esse mapa. Na verdade,